proprietário desse veículo que está passando aí na tela, por favor, se dirige até o local, porque a CET está lá para guinchar o carro, tá? Dono aí de um proprietário de um Fiat Punto, passou a placa aí. Quem é dono desse carro, vai lá onde você estacionou. Os vizinhos levam a sério o negócio de proibir de estacionar na Ultramarina. Então, quem é dono desse veículo, dá um pulo lá rapidinho para você não ficar sem veículo hoje. Bom, vamos fazer uma oração. Vamos. O pastor Claudemiro vai vir aqui para ministrar a palavra para nós. Pode vir aqui, pastor. E nós vamos fazer uma oração. Existe uma infinidade de situações de crianças que estão em situação de risco. Por motivos apresentados, por outros não falados. O mundo é muito grande, a perversidade também. Muita coisa tem acontecido por aí. A gente talvez não consiga aqui em poucos minutos dimensionar tudo o que acontece de coisas malignas que o diabo semeia na mente de pessoas, como tem acontecido com esse Estado Islâmico aí, em que crianças, como eu vi essa semana uma notícia, uma criança de 12 anos, porque o pai não negou a fé em Jesus Cristo, aquela criança foi crucificada no lugar do pai. A malignidade tem aumentado sobre a face da terra. A gente olha para o outro lado e pensa isso, mas aqui no nosso Brasil, crianças estão sendo sacrificadas no Amapá, no Acre, sacrificadas para deuses pagãos. Nós podemos levantar um clamor essa manhã por essas crianças. Porque a oração é que pode e vai fazer a diferença sobre essas situações. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos clamar ao Senhor? Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças no Brasil, em todo o mundo. Oremos, irmãos. Senhor amado, bendito Deus, é no nome de Jesus que nós queremos, como teu servo, Senhor, buscar a tua face nesta manhã. Viemos para cá para sermos impactados e constrangidos pela presença do teu Espírito Santo, e até aqui o Senhor tem feito isso no nosso coração e vai fazer ainda mais através da ministração com a vida do pastor Claudemiro, Deus. E nós queremos usar esses minutos que antecedem a prédica da Tua Palavra para orarmos, Senhor, diante de Ti, pedindo misericórdia, Senhor, sobre a vida das crianças, ó Pai. Seja, Senhor amado, no Brasil, seja, Senhor amado, nos países da América Latina, na América Central, onde o voodoo impera de uma forma tão grande, crianças são sacrificadas, quase, Senhor amado, que todos os dias ou as noites, ó Pai. Nós oramos, ó Pai amado, pela América, Senhor amado, Central e América do Norte, aonde, Senhor amado, a malignidade tem se expandido, e nós sabemos, ó Pai, que no continente asiático, no continente europeu, no continente africano, na Oceania, ó Pai querido, como o diabo tem batalhado contra as crianças, impondo a elas, ó Pai Santo, servidão, regimes de escravidão, escravidão de trabalho, escravidão sexual, regimes, ó Pai Santo, que levam crianças de 10, 11 anos a já estarem casadas com homens de 40, 50 anos e terem vida sexual ativa. Ó Pai querido, nós queremos pedir a Ti, Deus, a Tua misericórdia. Se o nosso coração se está, Senhor, dilacerado, se o nosso coração está em lágrimas diante do Senhor, eu imagino, Pai, como está o Senhor, vendo esta malignidade acontecendo contra os teus pequeninos, as quais o Senhor mesmo disse, deixar vir, pois, a minhas criancinhas, pois das tais é o reino dos céus. O diabo sabe disso, e ele tenta impedir, Senhor, que isso aconteça, mas há uma igreja, Senhor amado, no Brasil, e em toda parte da terra, orando, levantando um clamor durante esse mês, durante esse dia, pedindo misericórdia, pedindo ao Senhor clemência, Deus, pedindo, Senhor, que esses atos de atrocidades, eles venham a cessar, eles venham, Senhor amado, a serem diluídos, ó Pai, que nós possamos ver uma geração crescer como criança, sadia, saudável, em todas as partes da terra, Senhor, a partir da nossa casa, a partir do nosso bairro, a partir da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que, Senhor, tenhamos uma geração sendo abençoada, e precisamos, ó Pai, contar com o poder do Teu Espírito Santo, para livrar aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão, Senhor, na prostituição, aqueles que estão ali, Senhor amado, sendo abusados, molestados, ó Pai. Nós precisamos do Senhor para ajudar aqueles que estão sendo escravizados, crianças de 7, 8 anos que estão, Senhor amado, trabalhando um trabalho forçado, sem ganhar nada, Senhor, estão trabalhando
trabalhando quando deveriam estar, Senhor amado, brincando e estudando. Pai, tenha misericórdia desta geração que já, Senhor amado, é 1/3 da população mundial, 1/3 da população da terra. São crianças, ó Pai, e elas estão sendo atacadas, agredidas, Senhor. Elas estão sendo feridas e machucadas por homens inescrupulosos, ó Pai, por governos, ó Pai, inescrupulosos. E nós levantamos esse clamor nesta manhã. Ó Espírito Santo, ouve a nossa oração, como nós cantamos. Ouve a nossa oração, Senhor. E o Senhor venha a nos ajudar como igreja a fazermos pelas crianças, ó Pai, aquilo que estamos orando. Libertação aos cativos, liberdade, Senhor amado, aos cativos, porque o Senhor nos chamou para isso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Claudemiro. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também glorifico a Deus pela minha vida. E agora vamos louvar a Deus pela sua vida. Aplauda também o Senhor pela sua vida. Mas faça isso de coração, realmente falando: Deus, eu te agradeço porque eu estou aqui. Eu não fui abortado, eu não fui assassinado. E se você está aqui, é um milagre de Deus. A sua vida é um milagre de Deus. Aleluia. Vamos ler Atos 2:39. Que aí a gente senta de uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Projetou ali, né? Então tá. Que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Podemos assentar? Aleluia. Bom, é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, um grande encargo, né, estar aqui mais uma vez. Né? Eu gostaria que, peço a Deus já, que Ele coloque no seu coração um pouquinho da agonia que eu estou sentindo de estar aqui em cima. Né? Não é fácil, e não estou falando só de falar, eu sou professor, falar é fácil. Mas o que eu tenho para compartilhar aqui, né, é algo realmente que traz bastante agonia, traz bastante sofrimento. Né? Eu gostaria de vir aqui e pregar e dizer que todos vocês vão ganhar um carro, vão ganhar uma casa, vão ficar ricos e serão lindos e maravilhosos e felizes para sempre. Tá? Mas a gente está aqui para fazer uma outra coisa. E desde que o pastor Luciano, né, me convidou aqui naquele dia que eu tive aqui por último para vir aqui, e naquele momento eu pensei: Senhor, mas o que eu vou fazer lá dia 12 de outubro, dia das crianças? O que é que está acontecendo? Então, desde aquele dia para cá, tem sido um constante refletir, né, acerca do que o Senhor gostaria de falar para os irmãos desta igreja. Que é importante a gente entender isso. Eu estou aqui e eu estou falando para você, então essa mensagem é para você. Deus me escolheu para que eu estivesse aqui, mas escolheu você também para estar aqui. Tá? E a palavra de Deus diz que a sua palavra não volta vazia. Tá? Antes, frutifica. Mas para frutificar, tem que encontrar corações férteis. Tá? Então, que você também já peça ao Senhor para fazer do seu coração uma terra fértil. Porque, como eu estou dizendo, é com muita agonia, é com muita dor até, que eu venho aqui para compartilhar algumas coisas que nós vamos compartilhar nessa manhã. Mas apesar da dor, apesar da agonia, né, eu vim também para dizer acerca da esperança, né, porque Jesus é a nossa esperança. E nós tivemos, então, acesso ao Senhor, e nós hoje somos a esperança para esse mundo tão caótico. Né? O pastor já falou no começo, inclusive eu até falei para ele o seguinte: ou ele entrou no meu smartphone e viu a minha pregação, que eu vou falar aqui hoje, né, e copiou os slides, ou então o Espírito Santo revelou para ele, porque é na mesma sequência, aborto, isso e aquilo. Né, estão entendendo? Ou seja, o que ele falou na introdução, né, é o que está na mensagem que eu preparei para trazer. Né, e o que a irmã do Louvor falou aqui, acerca das crianças, que crianças também têm alma, né, também é do que eu vou falar. Então, nós podemos ver, né, como não houve plágio, certamente o Espírito Santo está aqui e ele está testificando. Tá?
Como eu vou falar também de esperança, tá? Eu vou pedir para vocês que vocês me ajudem, porque o conteúdo ele já dá uma certa agonia. Tá? E se vocês ficarem com a carinha assim de agonia, eu entro em pânico e saio correndo daqui. Tá? Então, se for digno de aleluia, você dá um aleluia. Se for digno de um glória a Deus, você dá um glória a Deus. Se for caso de misericórdia, você fala misericórdia. De vez em quando, se você olhar para minha cara e ver que eu estou muito angustiado, você dá uma risadinha. Mas, por favor, me ajude. Combinado? Aleluia. Tá? Porque essas questões ficam tão tenso e a gente absorve a tensão, tá? E então preciso da ajuda, porque ali com Moisés, quando ele foi interceder, precisava de 2 segurando ele, né? Porque a batalha era extensa, tá? Era intensa. Bom, então, o trecho que a gente leu, né, de Atos 2:39, diz que a promessa, né, a promessa de salvação, a promessa de derramamento do Espírito, era para nós, né, para os israelitas ali, que chega até nós, e para os nossos filhos, né, em primeiro lugar. Né? Então, aqui, a gente vai falar de bastante coisa que vai soar politicamente incorreto. Tá? Vai falar, irmão, isso aí é meio, a gente não deve falar assim. Mas tem que falar, né? Porque é o que está escrito. Então perceba que fala que a promessa é para você, depois para os seus filhos e depois para os outros a quem Deus chamar. Né? Então o que isso nos diz? Eu preciso cuidar da minha vida com Deus, né? Eu preciso cuidar da minha casa, dos meus filhos, né? E depois, não é depois se der tempo, isso não está falando isso, está falando que é uma sequência, né? Então eu cuido de mim, eu cuido da minha casa, dos meus filhos e cuido dos outros que o Senhor chamar. Tá? Então nós temos crianças vivendo em situações desastrosas ao redor do mundo e também no nosso país, e nós não chegaremos a essas crianças, né, se não chegarmos aos pais dessas crianças. E por isso nós temos que levar, então, o Evangelho. Tá? Então, é uma obra complexa, difícil, mas que o Espírito Santo é que nos capacita. Então, a promessa está sobre nós, está para os nossos filhos e está também para todos quanto o Senhor chamar. Né? Então, que isso nos arda o nosso coração e nos encoraje a fazer a obra do Senhor. Tá? Então, que a irmã coloque lá o slide, que é Crianças SP. Então, ali tem aquela frase de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que ali também tem uma sequência, né? Eu e a minha casa. Tá? Então, eu tenho que servir para que a minha casa possa servir. Tá? E nós veremos como que isso acontece. Próximo. Então, o que acontece? Né? Um casal, um homem e uma mulher, se conhece, se apaixona e se ama, e passa, então, a ter um relacionamento, né? Se casa, essa é a sequência, né? Se casa, faz uma aliança, tem intimidade. Depois da intimidade, tem um bebê, né? Fica grávida, tem um bebê que vai ter o quê? Cuidado, né, com esse bebê. E ali, uma família, então, se constituiu, onde se deve proteger. Né? Essa imagem nos fala de proteção, ali um homem, uma mulher, protegendo, né? Simbolizando até uma casinha ali, daquele tipo que a gente desenha, e podemos refletir, né? Voltar a frase, se a gente voltasse a frase de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ali a gente tem um modelo, né, de família, né? E isso está tudo bem, né? Mas eu pergunto, está tudo bem? Nossa sociedade hoje está seguindo aquele roteirozinho? Tá? 2 pessoas se conhecem, acredita que se amam, né? E surge ali o amor, e do amor, então, eles vão ter um relacionamento, vão se casar, fazer uma aliança, né? Guarda essa palavra, aliança. Da aliança vão ter intimidade, da intimidade vão gerar filhos, né? Os filhos vai gerar uma gravidez, da gravidez vai nascer um bebê, né? E desse bebê, então, ali, com esse casal formado, né? Casal é homem e mulher, tá? Já deixa bem claro. E terão um lar, e esse lar, então, né, o homem dessa família vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Mas não é assim que tem acontecido na sociedade. Tá? Vocês sabem disso. Tá? E parece que o que eu acabei de falar é um sonho, um conto da carochinha. Tá? Não é mais assim. Tá? Ou seja, hoje tem uma série de situações que destoa daquilo que a gente acabou de ver. Tá?
Por exemplo, o aborto. Tá? O pastor Luciano começou falando aqui da questão do aborto. Tá? E discute-se o aborto como uma questão, né, de saúde pública. Tá? E aqui a gente vai falar muito sobre eufemismo. Tá? Ou seja, o aborto ele é um assassinato puro e simples. E é hediondo, sem dar chance de defesa para a vítima, porque a vítima já é, por natureza, indefesa. Tá? Ele ali é um bebezinho totalmente indefeso. Tá? Mas nós vivemos, lembra, estive aqui em agosto, né, foi agosto, e eu citei aquela revista super interessante do mês de agosto, que a capa é Nunca Mentimos Tanto. Então, se você não pôde ver, eu até recomendo que você veja essa revista. Nunca mentimos tanto. Vivemos a era da mentira. E a mentira, desde o Éden, né, ela vem travestida. Olha só, travestida já é sinal de mentira, entendeu? Se vem travestido, é mentira. Não é o que parece. Está travestido de. E na sociedade hoje politicamente correta, a gente tem os eufemismos. Então, eu tiro a palavra assassinato e chamo de uma questão de saúde pública. E a gente participou, né, participei de uma audiência pública recente, onde se discutia o aborto, e a galera do aborto, da morte, eles não falam o nome aborto. Eles falam interrupção segura da gravidez. Segura para quem, cara pálida? Perceba que para ir numa audiência dessa, eu não preciso, eu sou especialista em políticas públicas e sou mestre em saúde pública, mas não preciso de nenhuma formação para saber que o aborto não é seguro para o bebê. E aí, lá, são autoridades com PhD, né, nas maiores universidades do Brasil, defendendo o aborto. E aí vem com eufemismos, né? Interrupção segura da gravidez. E qual que é o argumento também que usa? Né? É que o seguinte, que todos os anos morrem, e essas estatísticas já começa que é fraude, né? Morrem tantas mulheres por aborto mal feito. Ora, você não sabe do que ela morreu, ela não declara que eu morri por causa disso. Né? Aí estima-se que todos os anos tantas mulheres façam abortos clandestinos. Ora, se é clandestino, como é que você sabe que a quantidade é 22 mil, 30 mil, 50 mil? Percebe? E o que é absurdo é que você tem juízes, promotores, advogados, assistentes sociais, repetindo essas estatísticas estapafúrdias. Eu ia trazer para vocês essas estatísticas, mas eu falei, se eu falar delas, eu estou contribuindo com essa mentira. Porque se são abortos clandestinos, como é que alguém pode saber quantos que morreram? Né? Então, para que ver que há um espírito da mentira, que a própria revista Super Interessante trouxe, ou seja, cientificamente constatado, tá? Que há um domínio da mentira no mundo e chega ao ponto de agora, 2015, onde os cientistas falam, nunca mentimos tanto. Então, o aborto é a morte de uma criança indefesa. Não é a interrupção segura da gravidez. É assassinato, puro e simples. Agora, não interessa se é um doutor da Sorbonne, ou se é um doutor da USP, ou da UNB, ou de quem quer que seja, que vai dar um novo nome bonitinho, usando o eufemismo, para que as pessoas, a gente chama de dourar a pílula. Tá? O remédio é tão amargo, porque o aborto ele é uma desgraça para a mulher, inclusive. Né? Porque há relatos, né, estudos mostrando o tanto de problemas psicossomáticos, psicológicos e até psiquiátricos que mulheres sofrem por haver feito um aborto. Tá? Então não é seguro para ninguém, não é bom para ninguém. Né? E se diz assim, não, o aborto é uma questão de saúde pública. Né? Não, a gravidez indesejada é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque não se segue aquele trâmite que a gente falou ali antes. Né? Há aí relatos de pessoas que abortaram e que dizem que abortaram porque a gravidez era fora do casamento. Tá? Há uma estatística nos países escandinavos que até aproximadamente 40% das crianças estão nascendo fora do casamento. Tá? Olha só, quase 40% de crianças nascendo fora. Tá? Isso gera uma série de problemas sociais e a solução, ou seja, o remédio para os problemas sociais advindo da gravidez fora do casamento ou da gravidez indesejada, então a resposta governamental, a resposta da academia é uma pílula
trágica, que é o aborto, pílula no sentido figurado, né, que é o aborto, mas precisa dourar essa pílula, senão as pessoas não vão tomá-la. Então eu chamo de interrupção segura da gravidez. Eu vi um relato de uma jovem que fez o primeiro aborto aos 12 anos de idade, e até os 17 ela já tinha feito 5. E o relato dela, tem foto inclusive na internet, ela não se lamenta do aborto. Ela diz que se lamenta de haver se dado para pessoas, homens, né, no momento em que ela ainda não estava preparada para fazer aquilo. Então ela se ressente de haver se relacionado com pessoas, mas ela não se ressente dos abortos que ela praticou e diz que faria, quanto ao aborto, ela faria tudo outra vez. Né? Essa moça, no nada, como ela coloca a foto dela na internet e o relato, ela de cara ela já tem uma perda muito grande. Porque qual é o homem que vai querer casar com uma mulher que já fez 5 abortos? Eu desconheço. Talvez tenha, né, tem psicopata de todo tipo. Inclusive, nesse sentido da psicopatia que a gente está vivendo hoje contra as crianças, vocês devem ter visto no jornal um tempo passado, de um grupo de pedófilos na Inglaterra que cuidava das mulheres grávidas para que quando os bebês nascessem, recém-nascidos, eles pudessem estuprar os bebês. Isso na Inglaterra. Isso na Inglaterra. O que quer dizer que isso na Inglaterra? Um lugar onde a saúde pública é top. Um lugar onde a educação é high level. Sabe o que isso quer dizer? É que não é um problema de saúde e que não é um problema de educação. É um outro problema, e a gente vai ver lá na frente. Ficou claro? Se isso está acontecendo na Inglaterra, num dos países mais avançados, entre aspas, do mundo, né, é sinal de que esse avanço que o mundo tem para oferecer não é suficiente para coibir uma prática tão nefasta como um grupo de homens sustentar financeiramente grávidas, gestantes, diga-se, mães que não querem aqueles bebês. Tá? Mas elas recebem benefícios para poder, quando esses bebês nascerem, eles serem violentamente usados de uma maneira tão trágica, né, como é o caso da pedofilia. Tá? A gente vai falar mais para frente. Então, isso é o aborto. Perceba que o que eu tenho para falar para o aborto é bem diferente do que você, psicólogo, assistente social, advogado, vai ouvir lá na faculdade. Agora, por que essa realidade do aborto não é falado nas instituições públicas de ensino, nas instituições de saúde, nos meios acadêmicos? É importante você fazer essa reflexão. Por que a verdade, a realidade, não é ensinada nos bancos das nossas universidades? Por que os nossos jovens têm que ser formados com a mentira? Porque nós não precisamos mais de mentirosos, porque a revista Super Interessante falou que nunca mentimos tanto. Então não precisa ensinar mais mentira. A mentira já se alastrou pelo mundo. Né? E por que continuar mentindo para os estudantes? Aí nessa revista ela fala inclusive fala da questão da mentira. Eu citei aqui da outra vez, né? de médicos, de promotores, de juízes e etc. Tá? Então não precisa de mais de mentira. E hoje a gente está aqui para falar acerca então da verdade. Tá? É a distinção entre... O mundo caminhou durante muito tempo, a igreja, inclusive, entrou nesse equívoco de discutir o que é certo e errado. E isso é trágico, porque quando você vai discutir o que é certo e errado, a pessoa chega e fala, olha, a mãe já tem 11 filhos, agora está grávida de novo, ela ganha salário mínimo, o marido ganha salário mínimo, mora numa favela. Esse outro menino que vai nascer vai ser um desgraçado na vida. Então, não é melhor ela abortar? Seria errado uma mãe... Então, olha só, essa discussão de saber o que é melhor, o que é certo e o que é errado, não é a discussão bíblica. A discussão bíblica sempre é o que é santo e o que é profano, o que é verdadeiro e o que é falso. Quando você discute nessa perspectiva, pensando o que é verdadeiro e o que é falso, as circunstâncias não interessam. Então, se é dito que não pode matar, que não deve assassinar, né, que é o mandamento diz isso, então não importa a circunstância, se eu disser assim, não, mas essa mãe ela tem 12 filhos, vai nascer mais um, então não seria correto ela abortar? Posso refletir na situação, mas se eu pego o princípio do verdadeiro e do falso, eu digo não, matar, é falso dizer que matar é bom, porque é dito, Deus nos diz para não matar. E tudo que Deus nos diz é para o nosso bem. Então essa é a verdade. E aí a pessoa fala, mas ela tem 13 filhos. Eu vou ficar com a palavra. Aí ele vai vir e vai dizer, você é fundamentalista. Eu vou dizer, eu não me importo com a sua opinião. Ok? Eu não me importo com a sua opinião. E aí é onde entra a parte politicamente incorreta. Que as pessoas falam assim, rapaz, você é muito grosso, você é muito bruto. Né?
Então, que resposta eu vou dar para essa pessoa? Eu vou entrar no devaneio, na loucura dele, dela, do aborto? Pode passar. Como eu falei, o exemplo lá dos países escandinavos, que eles têm pesquisa, e no Brasil essas pesquisas não são confiáveis, né? Porque eu fico me segurando para não adiantar, mas eu vou ter que falar disso. No país, você já deve ter ouvido falar que existe homofobia, né? E aí tem as estatísticas, que a cada 2 dias morre um homossexual no Brasil, né? E quem faz essas estatísticas? No Brasil, quem faz estatística é o IPEA, é a Fiocruz, é o IBGE, a FGV. Para qualquer coisa, as estatísticas são dessas entidades. E ainda são questionáveis. Quando a relação é homofobia, as estatísticas vêm do GGB, Grupo Gay da Bahia. Pode rir, obrigado por vocês terem rido, me ajudou bastante. É risível, é ridículo. Como uma ONG, porque o que acontece? Quanto mais casos de homofobia, mais justifica eles fazerem um projeto e pegar recurso público para combater a homofobia. É você colocar a raposa para cuidar do galinheiro. E aí você vê em pareceres do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, as estatísticas do GGB. Agora vai lá e vê como é que ele sabe disso. Ele fala assim, olha, a cada dia morre, tem um detalhe, a cada dia morrem 2 homossexuais e a motivação é por homofobia. Quem é do direito aqui sabe que só apenas 8% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. Só em 8% de cada 100 homicídios geral, tá? Só 8% eu sei quem matou, né? E numa quantidade menor, 3%, eu sei a motivação do crime. Agora, morreu um homossexual, foi homofobia. Mas teve investigação? Não. A polícia descobriu o autor? Não. Mas o que foi? Não, o GGB disse que é. Então, é igual o Chicó, só sei que é assim. Alguém disse que é, pronto. E aí, nós temos uma situação cretina, porque pegar um dado, uma estatística tão fajuta, e levar para um parecer da Procuradoria-Geral da República, aí tem que, infelizmente, falar do Renato Russo, né? Que país é este? O simples nome homofobia, né? Eu sempre não canso de dizer, homo no grego é igual, fobia é medo, é ter medo do igual. Homofobia seria gay, ter medo de gay, hétero é medo de hétero. Então é um emburrecimento, né? É uma mentira. Mas por que essa mentira se alastra tanto? Por que essa mentira é tão aceita? Tá? Você quebrou a lâmpada na cabeça do rapaz, foi homofobia. Aí porque o rapaz era gay. Você quebrou a lâmpada na cabeça do negro, foi racismo. Aí você quebrou a lâmpada na cabeça de uma pessoa que é careca, é baixinho, é magro. Não, aí não é nada. Porque só nos interessa rotular esses 2 tipos. Homofobia, racismo. Tá? Então é uma sociedade, né? O pessoal da Super Interessante vai me odiar pro resto da vida, né? É uma sociedade fundada na mentira. Que ama a mentira. Por isso que fala tanto de homofobia, né, de racismo. E outro dia eu estava pensando, se uma pessoa está se comportando como um macaco, se você chamar ele de macaco e ele for branco, vão entender que você está chamando ele de macaco porque ele está se comportando como um macaco. Mas se ele for negro e estiver se comportando como um macaco e você chamar ele de macaco, vão entender que é porque ele é negro. Isso é burrice, isso é estupidez. E alguém precisa dizer isso. Porque nós, afinal, nós não somos estúpidos. Amém? Nós não somos estúpidos. E é preciso dizer, olha, basta de estupidez. Então o que a gente vê hoje é um número grande de lares não tem a presença do marido, do homem. Tá? São famílias, né? E inclusive, outro dia eu vi, se eu não me engano, era a própria presidente louvando que tantos lares no Brasil já são chefiados por mulheres. Os planos da ONU, eles vêm para dar, aí tem uma palavra em inglês, empowerment, né, que traduziu para empoderamento das mulheres. Em Moçambique, África, todo lugar que vai dinheiro do Banco Mundial, a condição é o seguinte, esse dinheiro tem que ir para a mulher. Minha Casa Minha Vida já foi decidido, né? Se separar, a casa fica com a mulher. Mas e se a mulher for cretina? Existem mulheres cretinas? Sim ou não? Porque teve uma ministra que, quando foi xingada, ela disse que nenhuma mulher é vagabunda. Olha, eu conheço um monte de vagabunda. E tem um monte de homem vagabundo também. Então não tem essa coisa, mulher não é vagabunda. Homossexuais são todos vítimas. Isso é mentira. E nós já mentimos demais.
A superintendente constatou. Já mentimos demais, estamos mentindo demais. Tá? Então é preciso dizer a verdade. E aí a gente vê as políticas da ONU, né? As políticas no Brasil, que é políticas anti-homem, contra o homem. Porque numa separação, tem um irmão aqui que é advogado, tem que partir o bem igualmente, né? Se conseguir conquistar, é isso que o direito fala, conquistaram depois da união e tal. Mas meu governo fala assim, não, se for minha casa, minha vida, fica para a mulher. Né? Aí o Banco Mundial vai investir na África, mas tem que ser com as mulheres, para ver o empoderamento das mulheres. Né? Ou seja, dá poder para a mulher. Mas por que dá poder para a mulher? A Bíblia diz uma outra coisa, né? Nós vamos falar, no final eu espero conseguir concluir e responder todas essas questões que eu deixei aberto. Se eu não deixar, aí vocês me chamam aqui outra vez, porque eu gosto muito de vir para cá. Por que dá esse poder para a mulher? Né? O próximo. Divórcio. Eu li um texto que diz o seguinte, que 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Né? Shira, porque o He-Man falava, eu tenho a força. Aí a Shira vem e fala pelo poder de não sei quem. Né? Pelo poder do Banco Mundial, pelo poder da ONU, eu sou a Shira. Né? E aí nós estamos acompanhando um caso bem clássico agora, né, de Maria da Penha, né, onde não tem violência. Né? E a pessoa rica foi lá e não, eu não aguento mais ele. Eu quero Maria da Penha nele, eu quero cadeia para ele. Mas espera aí, o direito prevê o quê? Em primeiro lugar, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tem a questão da ampla defesa e o contraditório. Não, mas quando se trata de promover o divórcio, promover o poder das mulheres, esqueça todo o resto. E tem o divórcio instantâneo, né? Você vai agora ali e já pede o divórcio e tal. E eu tenho um amigo que parece que ele já se divorciou, voltou para a mulher, separou e voltou de novo e agora estão felizes e crentes. Né? Então, essa coisa de, eu quero divorciar, eu vou ali, não era para ser assim, porque a gente tem todo um princípio bíblico da verdade, mas não interessa a verdade, vamos aumentar o caldo da mentira, né? Dos mentirosos. Então, 70% dos divórcios, né? Se a estatística que eu vi estava correta, que, lembrando, né, estamos falando de Brasil, são pedidos pelas mulheres. E uma pessoa que eu conheço, que a gente conversa e está no terceiro casamento, aí eu fui perguntar, mas por que você separou e tal? Aí fui buscando as separações. E o último, ela me disse o seguinte, falei, por que você separou desse? Ele falou assim, eu acho que foi a total falta de ambição dele. Ela se separou, acabou o casamento, porque ela acha que faltava ambição no marido. Isso é o que a gente está vivendo. Né? Eu já vi, inclusive, está falando aqui para a igreja, no ambiente de igreja, a pessoa defender que não, mas o divórcio no caso de incompatibilidade de gênios. Eufemismo. O que é incompatibilidade de gênio para você? O que é para mim? O que é para o outro? Tá? Lorota, mentira, Pinóquio. Tá? Então, o que nós estamos vivendo é isso, uma epidemia de divórcios. Você chega e fala, oi fulano, cadê sua esposa? Não tem esposa mais não. Ei fulano, cadê seu marido? Né? Ih, já foi. A fila andou. Presta atenção, a fila. Fila quer dizer o quê? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Tá? E vai falando, né? Próximo. Homoparentalidade. Essa palavra ela se escreve junto, né? Até é um neologismo, né? O que é neologismo? É uma palavra nova inventada para comunicar um significado. E, por exemplo, no caso de homofobia mesmo, eu gosto de falar que homofobia é um neologismo cretino para confundir, intimidar e perseguir as pessoas. Né? Homofobia não está, talvez agora já colocaram, atualizaram no nosso dicionário. Né? Assassinando a gramática, na parte de prefixos e sufixos, mas podem ter colocado lá. Aí querem, inclusive, criminalizar a tal homofobia, e o Procurador-Geral da República já deu um parecer de que realmente é para criminalizar. Né? Agora, se você olhar para a pessoa, se você olhar para um gordinho, ele olha para você, o que foi, rapaz? Agora, se você olhar para um homossexual, é homofobia. Se você lê lá em Romanos, né, que diz que Deus nos entregou às paixões infames, é homofobia. Se você, a sua babá,
ela é lésbica e ela não está lavando as coisas direito e você demiti-la, é homofobia. Então, como é que a lei vai tipificar um conjunto tão abstrato de condutas inimagináveis? Né? E aí tem um detalhe da homofobia que eu acho lindo, né? Se o cara chega no consultório e fala, eu não quero ser mais gay. Aí o psicólogo tem que dizer assim, você tem homofobia internalizada. É sério, isso é muito sério, né? E aí eu pergunto, esse cara vai ser preso ou o quê? Porque homofobia é crime. Aí ele internalizou aquilo. Vai ser crime ou vai ser o quê? E como é que um psicólogo que não estudou uma linha e nenhum teórico da psicologia acerca de homofobia internalizada, agora chega o paciente falando lá que quer mudar de orientação sexual, esse psicólogo fala assim, não, você tem homofobia internalizada, você tem que se aceitar. De onde que esse psicólogo tirou isso? Ah, ele ouviu. Quem foi que falou? GGB, Grupo Gay da Bahia. Entendeu? Aí, e tem psicólogo com doutorado, PhD lá da UNB, que vai falar isso. Homofobia internalizada. Né? E aí eu falo assim, com licença, doutor, mas de onde você tirou isso? Ah, não te interessa. Entendeu? Eu falei, você está com vergonha de que foi um grupo gay que te falou isso, cujo o líder do grupo é um travesti que só tem a 4ª série primária e estava dando palestra para procuradores, para o Ministério Público lá no Nordeste? E falou, né, na palestra dele, que foram assassinados 136 transexuais no ano. Aí depois, um membro de um grupo, que eu não vou falar o nome, pegou e falou assim, bicha, você tá louca? Mataram 13, você falou 136. E os procuradores caíram nesse engodo. Nós, da Igreja do Senhor, a gente não traz qualquer pessoa para falar aqui para a gente. Né? Agora, por que os procuradores, juízes, magistrados chamam qualquer boca aberta para falar essas palhaçadas para eles? A Super Interessante explica. Vivemos a era da mentira. Né? Tem uma música do Bon Jovi, né, um grupo de rock, que ele fala assim, If you don't love me, lie to me. Se você não me ama, minta para mim. Ou seja, não me fale a verdade, minta para mim. Né? Por quê? Porque é melhor... E outro dia eu vi, se eu não me engano... Eu posso falar aqui, está gravando, mas não tem problema. Eu acho que eu vi, tem um programa de rádio que é a Maitê Proença que apresenta, né? Um programa de rádio, assim, uma fala que ela tem. E onde foi falado assim, que é melhor uma mentira de alguma coisa do que uma verdade não sei das contas. É até poético. Seria mais ou menos o seguinte, é melhor uma mentira alegre, uma mentira interessante do que uma verdade crua, né? E isso mostra que vivemos a era da mentira. Né? Aí nós temos homoparentalidade. Parentalidade, né, no sentido de parente, quer dizer o quê? Que você se reproduz. Né? São seus pais. Homo não se reproduz. E o Levi Fidelix teve que responder um processo porque falou isso. Tá? Então, se você falar que menino é menino e menina é menina, alguém se sente no direito de processar. E o absurdo é que a nossa justiça dá seguimento a um processo, gastando o dinheiro dos nossos impostos. Né? O Ministério Público, muitas vezes, recepciona essa notícia de fato e encaminha para as autoridades. Só porque você falou que homo não se reproduz. Tá? Porque aí, como eu cito no Face, em tempos de mentira, falar a verdade é um ato revolucionário. E em todos os tempos, o status quo procura matar os revolucionários. Mataram os apóstolos, eles chegavam no lugar e falavam, já vim, está chegando aqui quem está colocando o mundo de cabeça para baixo? Esse pessoal está virando tudo, porque nós sabemos que o Império Romano era uma orgia em si mesmo. Né? E aí chega a Igreja do Senhor falando assim, não. Né? E aí falou, já chegaram aqui os perturbadores. Tá? Então, falar a verdade é um ato revolucionário, e se você vai falar a verdade, você está se fazendo nessa época um revolucionário, e esteja ciente do preço que você pode pagar. Então, nós estamos vivendo a era disso, homoparentalidade. Aí tem uma operadora do direito, que ela criou o direito homoafetivo. Olha, não tem as fontes do direito, né, que é a lei, os costumes, a jurisprudência e etc. E de onde tiraram esse direito homoafetivo se ele não existia ainda? Então ele não tem fonte nenhuma. Ele saiu do quê? Da cabeça de vento, né, que está na moda ter cabeça de vento agora. Né? Então tirou da cabeça de vento e cria. E aí começa a dar seminário pelo Brasil inteiro e vai... Pasme, lá no Paraná, em Curitiba, foram dar um curso desses numa universidade evangélica. Um líder de uma ONG LGBT foi lá ensinar os pastores, os professores, acerca desse direito mítico, chamado direito homoafetivo, diversidade sexual. Né? Aí você, mas o que é isso? O que é diversidade sexual, Claudemiro? O que é trans-homem gay? Não precisa saber disso. A resposta para tudo isso é o seguinte, ó, isso aí é uma paranoia.
Entendeu? Isso aí é um traço de esquizofrenia. Isso aí é o quê? Isso aí é uma neurose. Ah, e o que é neurose? Aí você vai no psiquiatra, no psicólogo e ele te explica. Então, tudo que você ouvir falar de interrupção segura da gravidez, homofobia, crianças trans, não vai atrás de entender o que é isso. Vai atrás de entender o que é paranoia, neurose e esquizofrenia. Aí você, tá, então eu entendi, aquilo ali é esquizofrenia. Entendeu? Porque você aprende a teoria, que é séria, esquizofrenia, paranoia, neurose, aí você vai entender que aquele cara que chega lavando a mão o tempo todo, aí você fala, o que é aquilo lavando? Ah, não, ele tem um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ah, beleza. Entendeu? Então, para você entender tudo isso que está aí, você precisa entender o que são doenças psíquicas. Porque é isso que está acontecendo. Né? Quando uma mulher chega e fala, por que você vai se separar do seu marido? Eu não sei se eu contei aqui da outra vez, mas tinha uma irmã, né? Gosto muito dela, ela é muito divertida. E aí eu fui almoçar na casa dela, ela fez um frango e pediu para o marido dela ir comprar o cheiro verde. E então, espero não ter contado essa história antes, que vai ficar sem graça, mas enfim. Mas é verdade, estou aqui em cima de um púlpito, não estou para falar mentira, até porque a gente já tem mentira demais. Então ela pediu para ele comprar, eu vou chamar ele de Pedro, mas o nome dele não é Pedro. Ela pediu ele para comprar o cheiro verde. E aí a gente continuou conversando, né, eu fui para almoçar. Aí teve uma hora, né, ela é paraibana. Aí ela olhou assim e falou assim, tá vendo, irmão Cláudio? Por isso que eu vou largar Pedro. Eu falei, por quê? Olha a hora que eu mandei ele comprar o cheiro verde. Não precisa nem dizer que ela separou dele mesmo. Vocês estão entendendo? Era crente. Né? Eu até vou lá no comércio dela e vou perguntar se ela autoriza eu falar o nome dela e se algum dia ela até grava um videozinho para colocar, porque ela deve ter se arrependido. Porque o marido só tinha metade dos dentes na boca. Era magro como uma linha, né? E aí, depois que separou, o cara tá bonito, colocou dente, arrumou emprego, todo bonitão, sarado. Ela deve estar se arrependendo até agora. Ô cheiro verde maldito! Né? Mas é isso. Então, essa pessoa, ela não está sabendo lidar com as emoções. Né? Ela não está sabendo lidar, ela está numa paranoia. E eu lembro que a gente saía, uma vez eu fui para o clube com ela, com o marido dela, né? Eles me convidaram. Aí todo mundo lá comendo carne, tomando banho na piscina, e ela lá parada assim. Aí eu falei, o que foi, irmã fulana? Ela falou assim, eu estou aqui pensando em como eu vou fazer para ficar rica. Aí eu falei, eu ainda vou ter amiga estilista, vou para a Ilha de Caras, não precisa nem dizer onde que ela está, e sem marido. Tá? Então, na verdade, essa pessoa, estou falando aqui, gosto dela, como eu falei, né? Não estou falando para difamar nem nada, mas essa pessoa precisava de tratamento, né? De aconselhamento bíblico, ou um psicólogo cristão realmente, né? Para orientá-la, e não dizer o seguinte, não, mas se esse homem não te satisfaz, larga, a fila anda. Né? Só que o que não sabe é que na fila só tem quem está na fila. É quem? São os melhores? Não, os melhores já estão comprometidos. Quem está na fila do desemprego são as pessoas que não têm emprego, que têm menos qualificação. Então, quem está na fila para poder casar com aquela mulher que vai largar o marido, são os que estão sem mulher. E essa fila anda e ela vai, né? Um larga daqui, vai para ali, etc. Né? E aí nós temos uma sociedade como isso aí, a homoparentalidade, que é um perigo para as crianças, porque isso vai... Como é que a criança vai crescer entendendo o que da vida dela? Né? Próximo. Gênero neutro. Aqui, da última vez que eu estava aqui, saiu a capa da Veja São Paulo, foi um menino no corpo de uma menina. Parece que faz algum sentido, né? Mas vamos pensar. Pensa aí na sua cabeça. E aqui vocês são pais, são adultos e tal, né? Então vamos pensar. O que é um menininho? Pensa um menininho nuzinho, né? Um bebê. Você já foi um bebê, pensa em você mesmo. Enfim, né? O que é um menininho? Pensei o que é um menininho. O que é uma menininha? É uma menininha. Agora, tenta imaginar o que é uma menina. Você pensou no menino, né? E numa menininha. Agora, tenta imaginar o que é um menino no corpo de uma menina. Não consegue. Olha que coisa tremenda como Deus fez. Você não consegue imaginar. Porque o conceito, né? A gente pensa, né? O cognitivo. Por exemplo, se eu falar para você assim, né? A sua mãe não presta, essa informação não bate com o que você já tem no seu cognitivo acerca da sua mãe. Entendeu? Se eu falar assim, sua mãe é linda, você fala, obrigado. Se eu falar, sua mãe não presta, você me dá um soco. Porque não há lá nas suas sinapses essa combinação de mãe não presta, mãe vagabunda, mãe isso. Né? Então, a mesma coisa, o que é um menino, a gente já sabe. O que é uma menina, a gente já sabe. Está muito arraigado isso, né, no nosso mainframe aqui. E a gente não consegue fazer essa junção, mas a revista Veja consegue. E aí consegue enganar todo mundo. Né?
Uma pessoa que eu conheço, já ia falar quem era, chegou para mim, é um profissional da saúde, e falou assim, olha, você viu aquilo que passou lá no programa, né, que passou no Fantástico, acerca das crianças trans? Aí eu vi. E eu já fico esperando, né? Porque depois que contar toda a historinha, falar a opinião de todos os doutores consultados e tal, aí pergunta para mim, Claudemiro, o que você acha? Eu falo esquizofrenia. Vou te falar o que é esquizofrenia, mas não é esquizofrenia da criança, é esquizofrenia da televisão, do profissional que foi consultado, isso é esquizofrenia. O que é esquizofrenia, em termos assim bem rápido? É algo que está fora da realidade, né? Porque você não consegue sequer imaginar o que é um menino no corpo de uma menina. E a hora que a gente consegue imaginar qualquer coisa, né? Consigo imaginar que eu vou para Marte, consigo imaginar que eu tenho asas. A imaginação é livre, mas imaginar um menino no corpo de uma menina e me descrever de maneira objetiva, nem você, nem ninguém consegue. Sequer imaginar. Aí vai para a televisão e fala isso. Aí essa pessoa que veio conversar comigo, eu esperei ela terminar, eu falei, tá, e você, o que você acha? Ela falou, eu acho que aquilo lá é isso mesmo, é um menino no corpo de uma menina, né? Mas aí então me explica, como que é isso? Não, não, assim, porque eu acho que é assim, porque se o menino se sente... Aí eu falei, não, então já está falando de sentimento. Sentimento é resultado de crenças, é resultado de... vai gerar o comportamento. Então, já não é mais assim tão mutatis mutandis, né? Ou seja, pega um menino no corpo de uma menina. Você já vem entrar numa paranoia nesse discurso todo dessa galera aí. Então, não se sustenta essa ideia de transexualismo, de transexualidade, do ponto de vista lógico. Né? E aí estão se fazendo o quê? Por exemplo, se você vê essa imagem, não se sabe se é um menino ou uma menina, porque está se criando com gênero neutro. Né? Então, em vez de aluno, é alunx, bota um X. Né? Eu não sei o que é. Só que você sabe o que você é. Né? Foi apresentado aqui um slide bem no começo, falando disso, né? Ou seja, não lembro agora, mas falava assim, não faça com seus filhos o que os seus pais não fizeram com você. Os seus pais te criaram como menino ou como menina, por isso você é o homem ou a mulher que você é hoje. E agora você vai seguir, e o que os seus pais fizeram foi o que aprenderam dos pais deles, que aprenderam dos avós, dos bisavós, e vai chegar lá em Adão e Eva, porque Adão e Eva, o Criador falou para ele, olha, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa. E sede fecundos. Então, com todo respeito, pastor Luciano, mas não nasce gay, não pode dizer isso com a boca cheia, está um livro aqui, mais de 200 livros que eu li para pesquisar, pesquisa isso o tempo inteiro, pode falar, e também com base na palavra de Deus, não nasce gay. Porque não existia sequer, alguém cogitava a possibilidade de nascer gay. Só vai cogitar a possibilidade de se nascer gay lá no século XIX. Ou seja, durante toda a história do mundo, sabia-se que isso era um comportamento, uma perversão. Na Bíblia era uma perversão, aí depois passou a ser um crime, depois passou a ser uma doença, e aí vocês não sabem da história, mas quando consideraram a homossexualidade doença, lá na Alemanha, em 1900 e alguma coisinha, os homossexuais bateram palmas, porque aí eles pararam de ser presos, porque agora falava, não, é uma questão de doença. E foi um médico alemão que falou o seguinte, é um problema hormonal. E aí houve um manifesto de mais de 5.000 cientistas para descriminalizar a homossexualidade, né? Porque era uma questão hormonal, lá em 1900 e alguma coisa. E, então, hoje que a gente sabe que não é uma questão hormonal, o que isso quer dizer? Esse cientista mentiu para a comunidade científica alemã e conseguiu uma alteração na legislação com base na mentira. E agora, pasmem, quem assinou, um dos que assinaram esse manifesto para descriminalizar a homossexualidade? Albert Einstein. O cara tão inteligente cujo cérebro deu uma peregrinação macabra, né, tentando estudar o cérebro. Olha só o que as pessoas achavam, que o conhecimento de Einstein estava no cérebro de Einstein. O conhecimento está na mente, não está no cérebro. Tá? Mas olha a comunidade científica, dá para você acreditar na ciência? Você ainda vai achar que não, mas a ciência provou. Olha, estamos aqui em 4, eu, pastor Joel, o pastor Paulo, aquele ali, o cunhado do pastor Joel. Se nós 4 formos para uma churrascaria e eu comer um frango sozinho, quando a gente sair, as pessoas vão dizer, olha, eles comeram, em média, cada um comeu 1/4 do frango. Mas eu comi o frango sozinho. Se viesse os paleontologistas depois e pesquisassem e soubessem que nós 4 estivemos naquele lugar e vissem uma carcaça de frango, ele chegaria e falava, olha, eles comeram um frango. Então, cada um comeu 25% do frango. Era a conclusão óbvia, porque tinha um frango e éramos 4. Mas o que garante que eu não comi todo o frango e dei um boxe nele? Vai comer ovo. Né? Então, é assim que a ciência é produzida. Ou seja, a ciência não é confiável. Essa é a questão. E aí,
é horrível que 70% dos cristãos, quando entram na universidade, abandonam a fé. E aqui já fica isso. Por quê? Por que nossos filhos, quando vão para a escola, perdem a fé? Hã? E aí eu digo aqui, sem nenhum pesar, a minha filha tem 11 anos, e ela estava chateada. Ela chegou para mim e falou assim, pai, eu prefiro acreditar em Charles Darwin do que na Bíblia. Aí teve uma irmã que ficou horrorizada. Nossa, Claudemiro, você deve estar arrasado com isso que ela falou. Eu falei, nem um pouco. Porque o que eu falei para ela? Eu falei, olha como é que é a ciência. A ciência dizia isso, depois mudou para isso, depois mudou para aquilo, depois mudou para aquilo outro. A palavra de Deus permanece até hoje, há 6.000 anos. Você ainda acha, minha filha, que você está fazendo um bom negócio acreditar em Charles Darwin? Eu falei, o próprio Charles Darwin vai dizer o seguinte, o meu erro foi não dar o devido valor ao fator que o ambiente causa na questão das espécies. Quer dizer, o próprio Einstein, ou o próprio Darwin, estava se lamentando. E algumas coisas que o Darwin falou, ele disse o seguinte, se algum dia isso aqui for provado falso, toda a minha teoria vai ter sido falsa. E está cheio de coisas de Darwin que é falso, entendeu? Mas só que o cara que fez um doutorado na biologia evolutiva, não sei das quantas, na Sorbonne, ele não quer chegar para você e dizer o seguinte, olha, 5 anos de estudo que não valeu nada. Entendeu? Ele quer continuar te enganando. Né? E aí tem uma frase de Mark Twain que fala o seguinte, é mais fácil te enganar do que te explicar que você foi enganado. Entendeu? É mais fácil te enganar do que tentar mostrar para você o quanto você está enganado. É o meu caso com o movimento LGBT. Entendeu? É mais fácil chegar, e tem algumas pessoas que vão lá e falam assim, você é homossexual, você tem demônio, vem pra cá que eu vou orar por você. E como todo homossexual quer se livrar da homossexualidade, ele até vai lá pra fogueira, passa no corredor, no sal e etc. Só que aquilo não resolve. Aí ele volta falando, tá vendo? Eu nasci assim mesmo. Né? Mas não, ele caiu no engano. Então é mais fácil enganar aquele cara do que tentar explicar como que ele foi enganado. Né? Então essa teoria do gênero neutro, de dizer que a gente não nasce nem homem nem mulher, ora, como? Isso é absurdo. Né? Criar um menino sem chamar, e nos países igual de língua inglesa, tem o pronome it, né? O pronome it. Tem he, ele, she, ela, e tem o it, que seria neutro. Agora, nós não temos. Aí você vai chamar seu aluno de quê? De coisa? Ei, coisinha! Próximo. Homossexualização. Ali diz o seguinte, não importa a sua idade e não importa o seu gênero, o amor é o amor. Né? E aí eu fico triste quando eu vejo debates, né? Às vezes o Silas Malafaia pega pesado, porque a Bíblia é pesada, e aí eu vejo alguns teólogos, alguns pastores discordando, né? Falando assim, não, mas ele não mostra que ama, onde é que está o amor? Né? E aí, amigos, irmãos, amor é o que a Bíblia chama de amor, e Deus nos ama. E a Bíblia diz que ele castiga quem ele ama. Então esse amor de passar a mão na cabeça não é amor, é ódio, é indiferença. E quando a gente não castiga, não corrige, realmente é uma questão de amor, mas é uma questão de amor próprio, porque você não quer se indispor com aquela pessoa, você não quer se indispor com o seu filho, não quer se indispor com o seu vizinho. Né? E não é esse tipo de amor que a Bíblia fala. Né? Então isso aí foi até cogitado na época do kit gay nas escolas. Então é a homossexualização, ou seja, transformando os meninos a se tornarem homossexuais. Nós estamos vivendo isso. Né? Próximo. Exploração infantil. Né? Olha, o que tem, se você digitar no Google em inglês, né, acerca da exploração infantil de crianças, a comercialização, é incrível. Né? Você vê que tem show de uma menininha dançando funk, descendo até o chão, aquela coisa toda. Ou seja, junta a exploração comercial, né, de quem está ganhando dinheiro em cima daquela criança, e com a exploração sexual, né, de quem vai ali sentir prazer com aquela criancinha dançando naquelas posições eróticas. Né? A gente está vivendo isso também, isso é um fato no país. Próximo. A sexualização. Essa menininha, na camiseta dela, está escrito o seguinte, eu amo o órgão sexual masculino. Só que em um palavrão. Entendeu? É o que está escrito na camiseta dela. Tá? Isso está na internet. Se está na internet é porque um pai, uma mãe, alguém fez e colocou. E ali, olha a situação, olha a roupa que ela está vestida. Tá? E tem uma música que fala que isso aí seria vestido para o sucesso. Tá? Isso aqui foi em São Paulo, né? Aqui na parada gay desse ano. Né? Esse menino tem um vídeo dele dançando, é uma coisa terrível. E é o que estão fazendo com as nossas crianças. Próximo. Isso aí é lá nos Estados Unidos, né, a legalização da maconha, são crianças fumando maconha. Tá? Crianças fumando maconha.
que eu falei, né? O pai está fora do lar, como eu falei lá do casamento, né? As pessoas, mulheres, 70%, não é ambicioso o suficiente, vou me divorciar. Não é bonito o suficiente, vou me divorciar. E aqueles que ainda sobrevivem, né? Que a mulher fica boazinha e fica tudo certo, né? O pai não tem autoridade, né? Ou seja, teve uma capa da Veja que foi pequenos tiranos, falando como os filhos estão mandando. E tem uma tradução de Isaías, não me lembro agora o capítulo, que fala que nos últimos tempos, os donos da casa, quem mandaria nas casas seriam mulheres e crianças, que mandariam no povo de Israel. Tem estudos mostrando, até falou isso hoje de manhã no Bom Dia Brasil, acerca do consumismo, como as crianças vão determinando o consumo das famílias. Tá? E ai do pai se falar alguma coisa. Se você pegar um desenho dos Simpsons, perguntaram para o autor daquele desenho, falando qual que é a tônica do desenho, ele falou, a tônica do desenho é questione a autoridade. Aí se você lembrar, o Bart trata o pai dele, o Homer, como um bolha, como um idiota. O Homer é o grande idiota do desenho. E a grande maestrina, a grande pessoa inteligente, é a mulher do Homer. Né? O patrão do Homer, aí o Homer sofre o diabo em casa. Aí ele desconta no patrão dele, que também é homem. Né? E o grande fera da história, quem é? O Bart Simpson, o menino que está sempre aprontando travessura e que é o cara que é cool, que é legal. Né? Então vivemos uma situação dessa. Né? E eu conheço, convivo, vocês também devem conviver, claro, de homens que se abrir a boca, a mulher bota ele para fora de casa. Eu contei lá na UFEBRAC um caso disso, né, que era de uma igreja que não se admite televisão. E o homem não podia ser obreiro porque não tinha televisão. E aí disseram para ela, você tem que tirar a televisão. E a mulher dele falou, se a televisão sair pela porta, ele sai pela janela. Ou seja, a televisão é mais importante para o casamento daquela pessoa. E a gente vive uma situação dessa, de que os pais não têm autoridade. Próximo. E agora vem a grande tragédia, né, o satanismo. Né? Vocês viram, estão vendo, né? Teve aquela coisa do Charlie nas escolas. Isso aí foi um livro que foi distribuído nos Estados Unidos, que se chama o Grande Livro das Atividades Satânicas para a Criança. Nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos. Imagine o seu filho receber um livro desse na escola. Tá? Pode passar? Pois é, como é que a gente vai servir ao Senhor num contexto desse? Lembrando de Atos 2,39, que a promessa, primeiro, é para mim, eu estou dentro desse contexto e tenho que servir ao Senhor. Para os meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos nesse contexto e para tantos quanto o Senhor chamar, para os que estão de fora. Mas essa é a situação que a gente está vivendo. Né? Essa é a situação. Eu queria que você colocasse a foto do diabo, que chama. Não é diabo não, tá, gente? É só o nome do arquivo é diabo. Já foi? Obrigado. Pode dar um zoomzinho? Deixa eu ver. Não, tudo bem. Isso aí, eu vou falar rapidamente, que o tempo é curto, mas isso aí é um livro que chama O Diabo dos Números. Né? Esse é um livro de matemática, né, que está sendo usado num colégio de alunos do sexto ano, lá em Florianópolis. Numa escola católica. Chama O Diabo dos Números. Tá? O que acontece? É o seguinte, o menino ele tem pesadelos. E sempre tem pesadelos. Até que um dia aparece para ele um carinha chamado, aquele bichinho chama Tempotaxo, que é um demônio que vai ensinar para ele a matemática. Tá? Passa o outro para ver. Eu não vou conseguir enxergar, então vou ter que contar a história mesmo. Então é isso, o Tempotaxo vai ensinar para ele, desmistificar a matemática, né, e vai ensinando diabices para ele, até que ele vai desmistificar a matemática e junto desmistificar o diabo, porque esse diabinho, ele é bom, ele ajuda, né? Então diz lá, ó, enfim... Atrás da... tá. Matemática, aquela montanha de números sem sentido, tá. Aí, ó, um dia, entretanto, o Robert, ele começa a sonhar com um certo Tempotaxo, um diabo que pinta e borda com a matemática. No total, são 12 sonhos. E a cada sonho, o tal Tempotaxo faz malabarismo tão interessante que os números simplesmente deixam de ser malditos e ficam claros para Robert e diabolicamente divertido. Passa o próximo. Aí aqui o autor, né, ele vai falar... Enfim, é um livro de satanismo. O autor desse livro é filósofo. Né? Mas tudo bem, já serviu já.
O autor é um filósofo alemão que nasceu ali um pouquinho antes da guerra. Os livros do cara, você não tem ideia dos conteúdos que ele passa no livro. E é um livro diabólico usado para supostamente ensinar matemática, né, numa escola católica. E em Florianópolis. Por que eu estou enfatizando Florianópolis? Florianópolis, acho que a Câmara de Vereadores, se não me engano, passou lá um projeto que toda biblioteca tinha que ter uma Bíblia. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver. Só que aí houve um movimento, desses movimentos sociais, pró-aborto, pró-maconha e tal, e conseguiu derrubar essa lei. Então tirou, não tem mais esse negócio de que... Olha, gente, a lei era só para dizer que na biblioteca da escola tinha que ter um livro, um exemplar da Bíblia, porque é um livro da literatura universal. Entendeu? Essa lei caiu. Então o que a gente vê? Em Florianópolis, a Bíblia sai, o diabo fica. A Bíblia sai e o diabo fica. E isso não é um livro obrigatório do MEC. A escola não é obrigatória, não é obrigada a colocar esse livro. É uma preferência pela mentira, pelo diabólico. E o interessante, não sei se posso falar isso, enfim, as crianças que discordaram desse livro e foram falar na direção, os pais foram chamados, tá? E eu estou falando de experiência minha, eu estava lá, foi sumariamente repreendidos e ridicularizados. Os filhos de cristãos que matricularam os filhos numa escola católica e que não gostaram desse livro. Mas por que essa preferência pelo oculto, essa preferência pelo diabo? Então eu dei o exemplo lá dos Estados Unidos, mas está acontecendo aqui. Aí tem vários. O professor Orley de Goiânia, né, ele tem De Olho no Livro Didático, então tem vários exemplos, mas ele não vai por essa linha do satanismo. Mas eu, de cara, cheguei num lugar, a pessoa veio e me trouxe, falou, olha o livro que o meu filho tem que fazer um trabalho. E detalhe, isso aí não é matemática, não é um livro didático da matemática, isso é um livro de filosofia da matemática. Criança do 6º ano era para estar estudando filosofia da matemática? Pelo amor de Deus, não era. Isso é um artifício satânico, maligno realmente para pegar nossas crianças. Tá? Pode fechar isso aí. Opa, glória a Deus. Bom, essa é a situação que a gente está vivendo, né? Uma preferência pela mentira. E isso é induzido os nossos filhos, como no livro. Os alunos tiveram que ler esse livro e fazer um trabalho e apresentar para o professor. Entendeu? E apresentar para o professor. E olha o tormento que foi, né? Crianças inteligentes, cristãs, porque é uma escola cara, né? A tortura que foi. E eu diria uma coisa aqui que deixaria os irmãos muito alegres, daria glória a Deus, aleluia, mas a doutora Damares pediu para eu segurar. E eu infelizmente encontrei com ela anteontem e falei que eu ia falar isso aqui. Ela falou, não fala não, espera ir para o Senado. Aí eu, então tá bom. Mas para dizer, já indo para o final, dizer o seguinte, a esperança, o mundo está desse jeito, a situação é essa, né? Mas, como diz aquele hino, a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Toda essa bagaceira que a gente está vendo é justamente por causa disso, por causa do avanço da igreja. Uma desembargadora que defende direito homoafetivo, que é a grande defensora do movimento homossexual e etc., ela escreve, né, entre outros autores, num livro chamado Em Defesa das Liberdades Laicas. E nesse livro, que é de juristas de alto gabarito, eles deixam claro e explícita a preocupação deles com o crescimento da igreja. Nessa mesma revista super interessante, né, eu citei aqui da outra vez, quem não estava vai ver, uma abortista lá da Holanda, que distribui remédios abortivos por meio de drones, né, ela pega e fala que não conseguiu avançar com isso no Brasil por causa dos evangélicos. Então existe uma frase que fala o seguinte, se o cavalo soubesse a força que ele tem nas patas, ninguém montava nele. Vocês entenderam? Então dê um aleluia! Não é que nós somos poderosos porque nós somos 40 milhões de evangélicos. Nós somos poderosos porque o Rei dos Reis está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se levantem, nós não temeremos. Aleluia! Irmão, mas não fala isso. Lá em Brasília tem o seguinte, cuidado porque aquele promotor, ele é terrível. Jesus, quando for falar, ele falou assim, o que eu tenho a ver com essa raposa? Vai lá e fala para essa raposa. Entendeu? Ser bíblico é ser politicamente incorreto. Golias, olha o tamanho que era Golias, olha o tamanhozinho que era Davi. O exército todinho acuado, com medo.
E Davi fala, quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Senhor? Quem são esses psicopatas, sociopatas, para querer colocar, e como tem nome patas, né? As patas das nossas crianças. Vocês são psicopatas, sociopatas, então tem patas. Né? Quem são eles? Os nossos filhos, lá, Atos 2, 39, a promessa é sobre nós, a promessa é sobre os nossos filhos. Mas os nossos filhos têm que ver na gente essa coragem do filho chegar e falar assim, pai, está aqui ó, o livro, né, que foi o caso que eu exemplifiquei, está aqui o livro ensinando satanismo e tal. Aí o pai diz assim, filho, não fala nada não, senão você vai ter problema na escola. Filho, só faz a prova, tá? E deixa tudo quieto. Seu filho vai ver que você é um covarde. Agora, se você disser, que livro é esse? Primeiro você fala a realidade, filho, isso aqui ó, é a obra das trevas, é a luta da igreja contra o inferno. Né? Só que na nossa casa não vale encantamento, na nossa casa está o Deus Jeová, o Senhor dos exércitos, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso derredor e Ele nos protege, então você não precisa ficar com medo de livro, medo de nada, medo de diabo, de coisa nenhuma. Beleza, tomou sua providência no mundo espiritual como sacerdote da sua casa. Agora vai lá na escola. Né? Talvez você não vai conseguir tirar o livro da biblioteca, mas você vai lá e vai pelo menos dizer, fala, olha, quando eu matriculei meu filho nessa escola católica, eu não sabia que vocês iam doutriná-lo no satanismo. E quem matricula filho numa escola cristã, é maioria cristã. Você acha que essa escola vai correr o risco de você tirar seu filho de lá? Mas se a gente não fizer nada, se a gente achar que é assim mesmo, e vocês me acompanham, eu falo muita coisa no Facebook, às vezes falo demais, mas Deus perdoa. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado. Mas é claro que eu não vou usar dessa liberdade para pecar, né? Mas às vezes eu peco. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então o que acontece é você ir lá e se posicionar e dizer, não, eu não aceito isso aqui. Né? Ou seja, não coloquei meu filho aqui para ser doutrinado nisso, para aprender isso. Tá? E se a gente se posiciona dessa forma, vai haver uma transformação. Então a gente se posiciona. Primeiro eu olho o livro, não concordo com ele, instruo o meu filho acerca daquele livro, e depois vou lá na escola. Por que eu vou na escola? Eu vou lá dar piti porque eu sou tal? Não, porque outras crianças que não têm um pai como eu, não têm um pai como você, vai ser induzido naquilo. A promessa é sobre nós, sobre os nossos filhos, mas há tantos quanto o Senhor chamar. Então nós temos um encargo com as demais crianças da escola do seu filho. Talvez o seu filho está ali para ser luz, né? E você tem que fomentar isso nele. E você tem que ter o apoio dele. Recentemente uma situação, e eu peguei e falei para o pai, aconselhei a família, eu falei, o seu filho precisa saber que pode contar com você. Aí falou, mas estão xingando meu filho de viadinho na escola. Pegaram o menino e mudaram de escola. Eu falei assim, a mãe que veio falar para mim, eu falei, o seu marido já foi lá falar com esses meninos? Porque a primeira coisa que eu ia lá era falar com esses meninos. Eu falei, escuta, quem é vocês? Quem vocês estão chamando aqui meu filho de viadinho? E não é porque eu estou com raiva das criancinhas, é porque essas crianças que estão chamando o menino de viadinho também não foi educado com autoridade em casa, não aprenderam a respeitar. Estão entendendo? Então a nossa atitude como cristão, e agora você vai lá e vai falar com energia, mas você vai ter amor no seu coração, porque a motivação do seu coração de ir naquela escola não é para quebrar o pau, não é para rodar baiana, não é para dar piti. Você vai lá porque, e um pai, uma pessoa pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, de você ir lá e falar, eu quero falar com os pais desses meninos. Olha, vocês estão, enfim, você sabe o que você vai ter que falar. Né? Mas tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. Nesse caso específico, dessa família que eu atendi, o menino tem 7 anos, totalmente afeminado. E os pais vieram, são cristãos, envolvidos com a obra do Senhor. E vieram chorando copiosamente. A mãe, Clodomiro, eu não sei mais o que fazer. Eu já levei a 3 psicólogos. A última é da igreja, cristã. Essa pelo menos falou a verdade. Ela disse o seguinte, fulana, não vou te enganar. Qualquer psicólogo que você levar seu filho, só vai poder trabalhar contigo a sua aceitação da criança. Aí o pai decidiu, não, então não vou pagar mais psicólogo, porque eu não aceito essa situação. Psicólogos cristãos, dizendo que a única coisa que pode fazer é aceitar. E ali nós tivemos uma conversa, para a glória de Deus, isso daria um testemunho lindo, irmãos. Como que Deus me levou a essa cidade só por causa desse menino. Né? Quando eu cheguei lá para pregar, que eu vi aquela situação, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Não tem nada a ver com esse povo e tal. Mas Deus ministrou no meu coração que eu estava lá por uma pessoa. Depois Deus moveu o evento inteirinho e essa pessoa veio até mim conversar. E para a glória de Deus, eu conversei com aqueles pais, identificamos os problemas,
entendeu? Orientei os pais. A mãe falou para mim o seguinte, falou, irmão, tudo que eu sempre pedi na vida, Deus trouxe uma pessoa aqui para falar. Né? E numa semana depois, eu disse, olha, o menino não gosta de futebol, o menino não gosta de nada de menino, e etc. Uma semana depois, ela mandou para mim um WhatsApp dizendo o seguinte, ele hoje está jogando futebol porque falou que quer impressionar o pai. Aleluia! E tudo que eu falei para essa família foi o seguinte, porque o que eu identifiquei? Que o pai viu a criança, já com uns 3 aninhos ali, já com trejeitos, ele se afastou e deixou a mãe tomar de conta. E foi ficando vendo a bola de neve crescer. Olha, não vai dar nada certo, porque quem tem que infundir, e está isso documentado, que em todas as culturas, em todas as eras, coube ao homem mostrar o caminho do menino para ser masculino. Né? Os rituais de passagem, etc. E aí, para a glória de Deus, aí quando ele mandou isso, falou, olha, ele até falou que quer jogar futebol hoje, porque ele quer impressionar o pai. Aí eu respondi, agora fala para o seu marido encher esse menino de elogio. Porque ele tem que se sentir valorizado como homem, para ele saber que é bom ser homem. Agora, nessa sociedade que está empoderando as mulheres, que as mulheres são poderosas, os menininhos querem ser mulher, porque é a mulher que manda em casa. É a mulher que manda em casa. Eu fui falar com um menino, falei assim, eu dava aula na educação infantil, falei assim, vou falar com o seu pai. Ele falou assim, o meu pai não sabe de nada. A minha mãe disse que meu pai não sabe de nada. Cuidado com o que você fala. Porque você fala metaforicamente, mas a criança não entende o que é metáfora, metonímia, onomatopeia e etc. Ironia. A criança entende literalmente o que você diz. Se você diz que seu marido não sabe de nada, né? Se você deixou ele assistir, por exemplo, a novela 4x4, né? Que tinha lá a música de abertura Sandra de Sá, dizendo, vamos lá, mulher, capar o macho, vamos mostrar que eles são uns bolhas, um saco. Seu menino ouviu aquilo sabendo que ser homem era ser um bolha, era ser um saco, são um nada. Você viu propaganda recente da Bombril, que aí aparece Ivete Sangalo e outras, né? Aí dizendo o seguinte, o final da coisa, nós somos divas. E os homens são o quê? Devagar. Aí a sua criança que está ouvindo isso, seu menino, ele vai querer ser homem ou vai querer ser diva? Percebe? Numa propaganda da Bombril. E eu podia falar várias propagandas, vários programas, vários desenhos, várias novelas. Isso tem nome. Seus filhos, nossos filhos estão sendo doutrinados. Doutrinar é fazer a cabeça. Não é trazer para a igreja e ensinar a Bíblia. Doutrinar é fazer a cabeça. Então, se o seu menino ele está aprendendo na escola, está aprendendo pela televisão, está aprendendo na rua, está aprendendo o tempo inteiro, ele está sendo doutrinado o tempo inteiro. Nós não temos como evitar. Temos que mandar para a escola, ver televisão, conversa com um amiguinho, mas nós temos como doutriná-los também. E a nossa doutrina, a palavra que foi dada para nós, é muito mais poderosa. Tá? Aleluia. Podem dar aleluia? Se está sendo proveitoso para você, você diz amém? Amém? Se você vai tomar alguma atitude depois disso, fala glória a Deus. Glória a Deus. Agora vem uma parte bem trágica e terrível. Coloca a foto do Cipriano. Senhor Jesus. Esse é um livro, ele chama o livro de São Cipriano. Quantos já ouviram falar desse livro? Muita gente, né? Só essa versão aqui, chama O Bruxo, capa preta, está aqui escrito, já vendeu 500 mil exemplares. Isso é um livro de magia negra, pesado. E aí você fala, Pastor Claudemiro, por que você trouxe um livro de magia negra para a igreja, para a sua pregação? Esse livro contém a explicação para o que a gente está vivendo. Pode passar? Esse livro foi escrito no século III, né? Pelo próprio livro informa. Você está vendo esse símbolo? Isso, olha bem esse símbolo. Desenhado muito antes dessa esquizofrenia que está aí de transexualismo. Próxima página. Ali está escrito o seguinte: meio mulher, meio homem. Aqui a reprodução de antigo e especial símbolo da magia negra. Entendeu quem está por trás de tudo isso? Vocês conseguem entender?
Você acha que isso, alguém que vai ver essa fita, esse vídeo depois do seu tempo da fita, acha que é pregação de evangélico louco? Livro de São Cipriano. Um livro que vende milhares, só essa versão aqui, 500 mil exemplares. Agora não me pergunte, eu não leio o livro de magia negra. Como é que eu soube desse livro? Eu estava numa livraria e um amigo meu, de repente, me chamou e falou, você já viu esse livro aqui? Falei, não. Quando eu abri, já abri aqui em cima. Eu não passaria perto de um livro desse. Mas o que eu entendi? Se Deus me mostrou o que está aqui, e eu prego para a igreja do Senhor, é porque Ele quer que a igreja do Senhor saiba de onde, qual que é a fonte de toda essa desgraça que a gente está vivendo. Agora, além de você poder dizer que essa questão, esse debate acerca de transexualismo é esquizofrenia da cabeça de quem faz o debate, você vai poder dizer que existem fontes históricas de livro de magia negra mostrando que a ideia, a concepção de um ser, volta à imagem, meio homem, meio mulher, é um símbolo da magia negra. Esse livro não é contemporâneo, né? Esse livro é antigo, muito antigo, mas já estava lá. É o hibridismo, é a dúvida, é você não entender mais nada. Porque quando começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, etc. Aí vem falando não foi o Big Bang, foi uma grande explosão. Depois ele fez macho e fêmea, não, ele não fez. Não existe nem macho nem fêmea, isso é uma construção social. E aí nós temos isso. Pode passar? Pode passar também? Vê se é isso agora. Aqui vem falando sobre as drogas e os angüentos, né? As poções. E diz o seguinte, é o livro de São Cipriano que está dizendo, não é a Bíblia. Os viciados em drogas dos nossos dias são a continuação de uma tradição humana que data dos tempos mais remotos. Tradição que é também muito divulgada entre bruxos, magos e feiticeiros. É o livro de São Cipriano dizendo que os drogados dos nossos dias é a continuação de uma tradição que é divulgada por bruxos e feiticeiros. Olha quem defende a legalização de maconha. É o mesmo que defende a legalização do aborto. É o mesmo que defende o casamento gay. É o mesmo que defende cortar o pênis dos menores, das crianças. O processo transexualizador, como eles chamam. Tem a mesma fonte, a mesma origem. E está registrado aqui num livro. Não sou eu, Claudemiro, que está dizendo. Não é a igreja evangélica que está dizendo. É o livro de São Cipriano, um livro de magia negra, dizendo que os drogados... E nós nunca tivemos tantos drogados, não é verdade? David Wilson, um pastor que morreu há uns 2 anos, ele falava nos Estados Unidos que os moradores de rua seriam um símbolo dos últimos tempos. E nós nunca tivemos tantos moradores de ruas, como nós nunca mentimos tanto. Porque aí, olha a mentira, o morador de rua é um problema social. Olha o eufemismo. O cara é rico, tem pai rico, tem pai que tem posses, mas ele decide ir para a rua. Por que ele quer ir para a rua? Porque ele não quer ter limites, ele não quer ter obrigação. Por que ele não quer vir para o evangelho? Porque o evangelho é renúncia e ele quer ter o prazer. E a mensagem que nós temos que falar é isso. E aí nós temos uma coisa como essa, está registrado aqui. E na próxima página, que vem a grande tragédia, que é, nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, porque a batalha aqui foi revelada. Eu conversei com algumas pessoas em Brasília, e as pessoas disseram, Claudemiro, você vai falar isso lá? Sabe por quê? Porque se um livro desse vendeu 500 mil cópias, alguém ganhou muito dinheiro com ele e está ganhando. E quando você contraria interesses econômicos, você coloca seu pescoço na forca. Mas eu não vou morrer enquanto o Senhor não completar em mim todos os sonhos que Ele planejou para mim. Eu não vou morrer, eu posso morrer daqui a pouco, cair, capotar e morrer. Mas foi porque o Senhor quis. Porque quando for a Jesus dizer que, olha, você não sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? Aí Jesus podia pensar, pois é, né? Agora eu vou usar aqui a diplomacia e tal. O que ele disse? Nenhuma autoridade você teria se do alto meu Pai não tivesse te dado. Então a nossa vida está na palma da mão do Senhor. E o Senhor fala, esforçai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor. Então não tenho medo de morrer. Porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Na próxima página tem, então, falando das drogas e dos feitiços. Os feitiços aqui são horripilantes. E eu fui conversar com uma pessoa, com uma profissional.
E ela viu no meu celular uma foto da capa desse livro que eu ia projetar. Aí falou assim, nossa... Aí eu falei, você conhece? Ela falou, conheço. E ela me confessou que já fez um feitiço daqui. Tá? E é mais comum, se você ler no comecinho do livro, mas não vai ler esse livro. Inclusive, quem sabe da UFEBRAC, né, sabe que quando eu fui pregar lá, a estante da minha casa, que era 4 parafusos, de cima e de baixo, caiu, voou, 4 da manhã. E quem sabe que eu estou com esse livro, teve coragem de chegar para mim, crente, e falar assim, Claudemiro, não é porque você está com esse livro que aconteceu isso, não? Eu pensei, pode ser, mas Deus permitiu. E eu fui assim mesmo para o UFEBRAC, porque quebrou o pendrive com a apresentação, o computador que pegou um vírus demoníaco, não abriu a apresentação, né? Mas, para a glória de Deus, foi glória de Deus no UFEBRAC, amém? Então, não tenho medo. Né? Não tenho medo, fiquei traumatizado, não coloquei minha televisão na parede, né? No parafuso, né? Porque eu falei, vai que o capeta vai zoar de novo e Deus vai permitir, deixa essa televisão aqui, né? Para a casa nova que eu mudei. Mas enfim, não tem medo. E a pessoa falou, olha, só de você ter esse livro de São Cipriano na tua casa, já invoca demônios. Aí eu falei assim, bom, tem um livro aqui que diz o seguinte, que eu pisarei serpentes, pegarei serpentes, nada me acontece. Vou tomar veneno. Eu sonhei, entendeu? Recentemente, que eu estava bebendo um copo de veneno de rato. Alguém tinha colocado água e veneno de rato para eu beber. Era para eu acordar com medo, não vai a São Paulo. Eu falei, bom, tem um livro dizendo o seguinte, se eu beber alguma coisa mortal, mal nenhum vai fazer para mim. E não estou aqui para me gloriar, estou querendo dizer que você tem que ensinar isso para o seu filho. Quando eu fui atropelado com 8 anos de idade, e eu estava indo para o hospital, né, dentro do carro, e aí eu falei, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Minha mãe falou assim, você não vai morrer, crente não morre. Ela disse que eu parei de chorar imediatamente. Entendeu? Tratamento de choque, a Bíblia é um choque. Crente não morre. E é verdade, crente não morre. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E precisamos dizer isso para nossas crianças. Pregar o Evangelho. Aleluia! Agora aqui, nessa parte que fala das drogas, dos feitiços, aí tem um... E lembrando que isso aqui não é um livro de Harry Potter, não é um livro de ficção. Isso aqui é um manual de magia negra que as pessoas seguem, que as pessoas praticam o que está aqui. Está entendido isso? Não é um livro de ficção, não é Harry Potter. É um livro de magia negra. E o Brasil tem uma das maiores comunidades de magos e bruxos do mundo. E aqui tem uma bruxaria, que é o seguinte, como é que faz? Esse é para você voar, né? Os bruxos faziam para dizer que voava. E começa assim, irmãos. Tomar a gordura de uma criança pequena e ferver com água em uma vasilha de bronze, reservando a camada espessa que permanece no fundo, blá, 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 blá. Um feitiço que usa gordura de criança. E o comentário diz o seguinte, na receita, encontramos a gordura de uma criança pagã. Criança pagã é criança que não foi batizada. Filho de crente não é batizado quando nasce. Tem o pessoal que batiza criança, mas no geral não batiza. Então um filho de crente é uma vítima em potencial para alguém que queira fazer esse feitiço. Agora, escute. O meu livro, que trata cientificamente da questão da homossexualidade, fui processado por uma pessoa do Ministério Público aqui de Santos, fui processado lá em Brasília por 3 órgãos públicos, né? Fui processado por um deputado, fui processado por um transexual, porque eu citei que ele é homossexual. Agora, um livro que fala para cortar crianças e fazer feitiço, vende 500 mil exemplares e não sofre processo nenhum. Por quê? Porque nós estamos vivendo sob a égide da mentira. O príncipe desse século cegou o entendimento, de modo que as pessoas não conseguem ver a verdade. Mas aleluia, põe-se de pé, em nome de Jesus. Aleluia! Porque vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês andam na verdade. E o que esse mundo precisa é de verdade. Verdade com coragem. Verdade com ousadia. Verdade com testemunho, crendo no poder do Senhor. E aí, para a glória de Deus, isso ninguém sabe. Os seguidores de São Cipriano ignoram isso. Eu preciso ler para Se
Cipriano teve discípulos e registrou em livros todos os conhecimentos que adquiriu. Entretanto, ao ver seus poderes inúteis diante da fé dos cristãos que tentavam enfeitiçar, reconheceu a força da nova religião, converteu-se e queimou seus escritos. Está escrito no livro de São Cipriano. Então toda essa desgraça de transexualismo, de homossexualismo, de divórcio, de gênero neutro, o próprio autor do livro, ele viu que era inútil os feitiços dele contra os cristãos. Essa doutrina nas escolas que querem homossexualizar as crianças, não homossexualizarão as nossas crianças. Essa doutrina de gênero neutro não vai influenciar as nossas crianças. Esse ensino perverso acerca do divórcio não vai contaminar as nossas crianças. A pedofilia não vai chegar nas nossas crianças. Porque todo esse plano, esse pacote de maldade, de maldição do diabo, nós já vimos que não prospera contra os eleitos do Senhor. Agora temos que estar ciente disso, que em Atos Paulo fala, nós não ignoramos os desígnios do diabo. Então temos que estar atento à literatura que nossos filhos leem, aos que eles veem na televisão, às pessoas com quem ele anda. Temos que estar atento, cuidar da nossa herança, que são nossos filhos. Como foi falado aqui, não deixá-los entregue ao videogames, entregue à televisão, entregue a babá. No Rio Grande do Sul, uma pessoa me falou, o filho é transexual, e a gente foi fazer um levantamento, saber por quê. Aí até que ele reconheceu, não sabia onde é que foi que errou. Ele errou o seguinte, até que ele reconheceu, entendeu, né? Lembrou de que a babá vestiu o menininho dele de menina. E ele deixava, esse pai chora hoje copiosamente, ele deixava a babá travestir o filhinho dele e criar como menina. E ele achava bonitinho. Então nós temos que estar atentos, nós temos que resistir. Podemos ter coragem lá na faculdade, lá no seu trabalho, onde quer que seja, você falar com ousadia, e como a gente falou na UFEBRAC, se perecer, pereci, mas nós não vamos perecer, porque a promessa é para nós, para os nossos filhos e para tantos quanto o Senhor chamar. Nós não vamos perder, nós só vamos perder se for para o WO, se eu desistir de lutar, mas se eu lutar, o Senhor que vai comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai te ajudar, e os encantamentos não vão valer sobre a sua casa, nenhuma praga que veio sobre o Egito vai estar na tua casa. Lá em Números o Senhor fala, todo primogênito, o primogênito do Egito eu toquei, eu matei, mas o primogênito de Israel é meu, eu salvei. Então é uma diferença entre o que serve e o que não serve. Que nós possamos com ousadia, com coragem fazer isso, ensinar o evangelho puro e simples. O final, o resultado de tudo aqui que eu quero que você guarde é o seguinte: ensina ao teu filho a palavra de Deus. Encha-o, como foi falado em Deuteronômio 6 aqui, encha-o da palavra de Deus, fala do Senhor para ele. O meu filho, com 2 aninhos, tem um vídeo dele no YouTube, eu ensinei ele a cantar o Shema em hebraico. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Erá. Isso vai ficar para a posteridade. Você pode ensinar seu filho hebraico, ensinar o grego, ensinar o evangelho, encher ele do evangelho e não encher ele do que ele está recebendo, porque ele já vai receber as influências na rua. E o poder, a palavra de vitória foi dada a nós. E só para encerrar, em Isaías 59, 21, que diz o seguinte: quanto a mim, esta é a minha aliança, diz o Senhor, o meu espírito que está em você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para sempre. A promessa do Senhor é para sempre. Compreendeu? Não vamos perder, a não ser se for de WO, se eu went out, se eu for embora, mas se eu ficar, se eu permanecer pelos meus filhos, se eu permanecer pelos meus sobrinhos, se eu permanecer pelos meus alunos, se eu permanecer pelos os meninos da escola dominical, se eu permanecer, se eu lutar, o Senhor garante a vitória. Nós vamos ganhar o Brasil para Cristo. O nome dessa igreja é Brasil para Cristo, então não somos só mais uma denominação, temos uma missão que é ganhar o Brasil para Cristo. E enquanto a gente ignora as crianças, eles estão fazendo leis. Nós podemos ir para lá e fazer leis. Nós podemos ir para lá e impedir que eles façam leis. Nós podemos, porque conosco está aquele que é maior do que o que está no mundo. Aleluia! E se um bruxo tão tenebroso constatou que era inútil os feitiços dele contra os cristãos e acabou se convertendo, então esses ativistas, eu profetizo que esses ativistas, por isso que eu não odeio ninguém, eu amo aquele, então eu amo ele mais do que todos. Todos que me perseguem, eu amo, mas porque eu amo é que eu digo que discurso de homofobia é coisa de cretino, porque eu amo a pessoa e quero tirar ele da cretinice, entendeu?
Então quem ama diz a verdade em amor. Né? Então essas pessoas se converterão, virão e reconhecerão que Jesus é o Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E o Senhor, os nossos filhos são herança. E não só, eu fiquei maravilhado com todos esses estudos que eu fiz aqui para a mensagem, é que eu já pensava nisso. Não, os meus filhos são bênçãos, mas Deus abriu os meus olhos para que os meus netos são bênçãos. Meus filhos são pequenininhos e a promessa do Senhor já é para os meus netos, para os seus netos. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Que Deus abençoe você. Você saia daqui encorajado, né, a chegar em casa, né, e glorificar a Deus, porque você conhece a verdade, você foi livre desse mundo de mentira, e poder dizer para o seu filho, com a convicção de que a palavra de Deus é a verdade, e de olhar para o seu filho e saber que seu filho é bênção, e que os seus netos serão bênção, e até 1000 gerações, se o Senhor não voltar, vai ser bênção de Deus, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que essa mensagem arda no seu coração, e quando você vê uma criança que é filho de alguém que não serve ao Senhor, você pensa o seguinte: a promessa é para mim, a promessa é para os meus filhos, mas a promessa é também para tantos quanto o Senhor chamar, e eu vou chamar aquela família, e aquela criança também vai ser uma herdeira da promessa, porque essa é a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós ainda vamos ter um clamor com os nossos filhos, mas eu quero que você se assente um momento. Você recebeu na entrada do templo um envelope. E eu quero pedir para você pegar esse envelope. Enquanto vou fazer isso, eu ia fazer de uma forma diferente, mas as crianças ainda vão subir, então dá tempo de eu fazer aqui. Elas estão subindo, os professores já vão subir com elas. Pega o seu envelope.